Você sabe o que é conduta? Isso é que nós vamos aprender agora. Graça e paz, eu sou o evangelista Luiz, da Assembleia de Deus Novo Tempo, e esse é o Mergulhando na Bíblia, um canal feito para você. Então, deixe o seu like, se inscreva e acione o sininho, porque fazendo assim você estará me ajudando a evangelizar outras pessoas. A nossa lição de hoje tem por tema como se conduzir na caminhada. A leitura bíblica em classe se encontra na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 15 ao 17. Uma coisa que eu quero te perguntar: o padrão novo está em oposição à nossa maneira de viver. E como o mundo tem visto a sua forma de viver? Como as pessoas ao seu redor, no trabalho, na condução, na faculdade, como que elas estão vendo o seu proceder? Como elas estão enxergando o seu testemunho? Será que você tem dado um testemunho realmente para atrair as pessoas até Cristo? Ou as pessoas, através do seu testemunho, ela está se afastando do Senhor? Então, uma coisa que nós precisamos aprender com isso hoje. O testemunho, ele é algo muito importante na nossa vida, tanto para trazer pessoas para perto de Cristo, como também afastar essas pessoas do Senhor. O tópico de número 1 diz assim: o padrão de conduta na caminhada cristã. Subtópico 1: Jesus como nosso padrão de conduta. O que é conduta? Conduta é a forma de agir, de se comportar e de viver. Cristo ele nos deu o exemplo de como vivermos nesse mundo, sem nos contaminar com ele. Porque o importante não é somente caminhar, mas sim a forma de como se caminhar. Veja o que diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se passou, as coisas velhas se passaram, e tudo novo se fez. Porque é muito fácil nós nos comportarmos de maneira santa dentro das igrejas. E até mesmo pessoas que não são evangélicas, que visitam, que frequentam as nossas igrejas, elas se comportam decentemente quando estão dentro delas. Mas a nossa conduta, ela precisa ser observada não pelas pessoas que estão fora do templo, e sim por aquelas que estão fora da igreja, longe do Senhor Jesus. As pessoas que ainda não estão em Cristo precisam sentir atraídas pelo Evangelho e através da nossa conduta. Certa feita alguém disse: pregue o Evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Por que isso? Porque melhor que palavras é o nosso testemunho de vida. Porque as palavras convencem, mas o testemunho, ele arrasta multidões. Subtópico de número 2. Fazendo a vontade de Deus. Como você tem tido Cristo na sua vida? Como Salvador ou como Senhor? Por quê? Se nós termos Cristo somente como Salvador na nossa vida, nós iremos fazer aquilo que nós pensamos que é o suficiente para sermos salvos. Mas se nós termos Cristo na nossa vida como Senhor, nós iremos fazer a vontade dele, a vontade daquele que pode nos salvar. E realmente, se você é um cidadão ou uma cidadã do céu, não é mais a sua vontade que te dirige, que te orienta e que te guia. Observe uma coisa, a oração do Pai Nosso, como que ela fala? Ela diz o seguinte: seja feita a tua vontade. Porque muitas vezes nós pensamos que a nossa vontade ela é boa, mas não é. Principalmente em que se diz em relação à obra do Senhor. É por isso que nós devemos sempre fazer a vontade de Deus.
Olha o que diz em Romanos, capítulo 12, versículo 2, na parte B. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A nossa vontade, na maioria das vezes, para nós pensamos que é boa, mas não é para Deus. É uma vontade que não agrada a Deus, só agrada a nós mesmos. Mas quando nós nos colocamos em fazer a vontade de Deus, nós podemos ter certeza que iremos agradá-lo. Por quê? Porque a sua vontade, ela é agradável, ela é boa e ela é perfeita. Amém? Subtópico 3. Uma vida cristã bem-sucedida. Será que uma vida bem-sucedida é uma vida de riquezas? Pode ser que sim. Por quê? Porque a riqueza nunca foi vista por Jesus como um pecado. O amor ao dinheiro, sim. Isso é pecado. E na visão do mundo, as pessoas são bem-sucedidas por causa dos bens materiais que elas possuem. A palavra bem-sucedido no hebraico significa prosperar, ser cauteloso, ser bem-sucedido, agir com sabedoria e etc. E nós podemos ver que a vontade de Deus é que todos aqueles que fazem aliança com Ele sejam prósperos, mas também que sejam cautelosos. E para nós termos uma vida cristã bem-sucedida, devemos ter em nós o mesmo sentimento que Cristo teve. E que sentimento era esse? De procurar fazer o bem ao próximo, de ajudar os necessitados. E é uma coisa que isso é automático. Quando você se dispõe a ajudar uma pessoa, automaticamente o Senhor, ele vai te abençoar. Por quê? Porque ele está vendo que você tem um coração doador e que você está cumprindo um dos seus mandamentos, que é de amar ao próximo como a si mesmo. Então, se você ajuda o próximo, o Senhor também vai fazer com que nada te falte, porque você tem um coração doador. Você pensa não somente em você, mas você pensa também naquelas pessoas que necessitam da sua ajuda. O tópico de número 2. Fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. O subtópico primeiro diz assim: o que é prudência? Prudência é a virtude que faz prever e procura evitar as inconveniências e os perigos. É ter cautela e precaução. Certa vez, Jesus disse: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Mas por que será que Jesus falou que era para nós sermos prudentes como as serpentes? É porque as serpentes, antes delas darem o bote numa presa, primeiro elas observam o ambiente, o tamanho e a posição que a sua presa está. Ou seja, a serpente ela calcula tudo para que o seu plano seja bem sucedido. A serpente ela não quer dar um bote assim, um ataque aleatório, arriscando, vou ver o que vai acontecer. Não, ela procura seguir certinho, calcular tudo para que o seu bote seja um bote perfeito. Mas por que ela age dessa forma? Porque a serpente ela tem paciência, ela sabe esperar o momento certo. E na nossa caminhada com Cristo, precisamos também ter paciência, porque nem sempre as coisas irão acontecer no nosso tempo. Muitos cristãos acham que a vida com Deus é uma vida de fast food, é uma coisa que você pede agora e já recebe no exato momento. Mas não é assim, é tudo no tempo de Deus. Olha o que o Salmo 40 nos diz: esperei com paciência no Senhor. Ou seja, não é somente esperar,
Porque muitas das vezes, quando nós esperamos, achamos que a coisa está demorando para acontecer e perdemos a paciência. O Salmo 40 diz que nós precisamos ter duas coisas. Precisamos esperar e precisamos ter paciência para que a coisa aconteça no tempo de Deus. E quando a coisa acontece no tempo de Deus, é sucesso, irmão. É uma coisa para toda a vida, é uma coisa muito abençoadora para nós, porque esperamos no momento em que Deus viu que estávamos prontos para recebê-lo. Porque muitas das vezes nós achamos que estamos prontos para receber algo de Deus e não estamos. Então Deus ele espera o momento certo para nos entregar a bênção que para nós assim podermos aproveitar de forma melhor. Subtópico de número 2. Não andeis como nécios. E o que é nécio? Nécio é aquele que é desprovido de conhecimentos, de discernimento. É a pessoa que é estúpido, que é ignorante. Existe a diferença entre ser sábio e ser inteligente. O inteligente é aquele que entra numa situação difícil, mas consegue sair dela. Já o sábio, ele nem entra na situação difícil. Por quê? Porque ele analisa todas as possibilidades negativas que essa situação possa lhe trazer. Por isso, durante a nossa caminhada cristã, nós precisamos ser prudentes e analisar o que falamos, o que olhamos, os lugares onde frequentamos e até mesmo o que pensamos. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. O nécio é aquela pessoa que não busca o conhecimento das coisas, ele não quer conhecer nada, ele acha que tudo que ele sabe já é o suficiente. E, principalmente, ele ignora conhecer a Deus. Então, para a pessoa que é nécio, para ele é mais fácil dizer, como diz o Salmo 53, versículo de número 1. Disse o nécio no seu coração, não há Deus. Então, o nécio, ao invés dele buscar, procurar aprender que existe um Deus bondoso, um Deus amoroso, um Deus de paz, um Deus de amor, ele não. Ele prefere dizer no seu coração, não há Deus. Subtópico de número 3. Andeis como sábios. Olha que o tópico anterior diz que não devemos andar como nécios, mas agora nos orienta. Devemos andar como sábios. Provérbios, capítulo 8, versículo 1, diz assim: não clama porventura a sabedoria e a inteligência não faz ouvir a sua voz? Ou seja, e quem é essa sabedoria que clama para que as pessoas possam ouvi-la, como diz Provérbios, capítulo 8, versículo 1? É a sabedoria de Deus. E quem é a sabedoria de Deus? O próprio Senhor Jesus. Porque quanto mais nós nos aproximamos da palavra de Deus, a palavra de Deus vai nos mostrar a Cristo. E nós ficaremos mais sábios. E quanto mais sábio, nós iremos orar, nós iremos jejuar, nós iremos estudar a Bíblia. E assim andaremos em santidade, porque a sabedoria nos mostra o que devemos ou não devemos fazer. Tópico de número 3. Vencendo os dias maus. Subtópico 1. Remindo o tempo. Devemos aproveitar ao máximo as oportunidades que temos de pregar o Evangelho. Porque o nosso testemunho de vida, ele fala muito mais alto do que qualquer palavra. E hoje há um grande male do nosso tempo, que é a perda de tempo. Quantas pessoas ficam uma grande parte do seu tempo diante de uma tela?
diante de uma maratona de série de uma TV. E muitas vezes vendo coisas que não edificam a sua vida. E quando poderiam estar remindo esse tempo a favor da sua vida espiritual, em seu crescimento espiritual, lendo a palavra de Deus, meditando na palavra do Senhor, lendo bons livros que levam até Deus e assistindo programas, estudos que realmente edificam a sua vida com Cristo. Então nós precisamos remir esse nosso tempo, porque conforme eu acabei de falar, o problema hoje em dia do nosso tempo é que estamos sem tempo. E muitas das vezes, infelizmente, temos tempo para tudo e menos tempo para Deus. Subtópico de número 2. Remindo o tempo e a volta de Cristo. Devemos aproveitar a todo momento as oportunidades para estarmos não se preparando, mas para estarmos preparados para a volta de Cristo. Algumas pessoas dizem, eu estou me preparando para a volta do Senhor. E eu digo que isso não pode ser, isso está errado. Porque nós não sabemos a que horas o Senhor Jesus vai voltar, e nem que dia, e nem a data. Porque ele mesmo disse que ele viria como um ladrão. Então o ladrão ele não avisa o momento que ele vai vir, que ele vai roubar. Então Jesus ele virá como um ladrão. Num dia, numa hora em que nenhum de nós sabemos que isso irá acontecer. E por isso, nós não devemos perder tempo com coisas inúteis. Devemos fazer, sim, a tempo e fora de tempo, tudo aquilo que o Senhor nos mandou, porque a Ele não está voltando, e sim, já está à porta. Então, Cristo ele já está na porta, já está à porta. E falta muito pouco tempo para que a trombeta soe e nós possamos subir e encontrar com o nosso Jesus nas nuvens. Aleluias e glórias a Deus. Subtópico de número 3. Os dias são maus. Não resta nenhuma dúvida de que estamos vivendo tempos trabalhosos, como o apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. E esses tempos tentam tirar o momento que temos para estarmos na presença do Senhor e realizar a sua vontade. Portanto, devemos fazer como nos orientou o Senhor Jesus: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26, versículo 41. Então que nós possamos nos conduzir nessa caminhada, não somente caminhando, mas sabendo como caminhar e tendo o Espírito Santo conosco, nos guiando nessa conduta, nessa caminhada, com certeza a nossa chegada já tem o rumo certo, que é chegar ao céu. Amém? Espero que esse estudo tenha edificado a sua vida e eu te espero no próximo, se a trombeta não soar até lá.